E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que vocês podem comprar o livro pelo link da descrição do vídeo, sai o mesmo preço para vocês, só que eu ganho uma comissão em cima disso, então assim vocês ajudam o canal e eu fico muito feliz. E bem pessoal, hoje a gente vai começar a falar individualmente de cada uma das escolas do período helenístico. A gente no último vídeo introduziu esse período da filosofia, né? Quais são as influências, o que vai acontecer mais ou menos daqui para frente. E hoje a gente inaugura aí essa sequência de vídeos explicando cada uma delas segundo o Reale aqui, né? Então hoje a gente vai começar pelo cinismo, e aí depois faremos vídeos do epicurismo, do estoicismo, ceticismo e assim por diante. Bom, e aí antes de entrar na explicação propriamente dita do Diógenes e do cinismo, que é de certa forma representado por ele, né, apesar de Antístenes ter sido o seu antecessor filosófico, digamos assim, doutrinário, eu queria recomendar que vocês voltassem ao vídeo do Antístenes, né, que está ali naquele período dos socráticos menores, né, os discípulos de Sócrates que não foram Platão. Então seria interessante que vocês voltassem, assistissem ao vídeo dele, para poder chegar aqui já com algumas noções, porque o Antístenes foi o mestre de Diógenes e então vai ser interessante, né? Muita gente diz que o cinismo começou no Antístenes, mas agora, de certa forma, o Diógenes acaba sendo uma figura mais importante, né? O Reale até vai comentar aqui que ele levou muito mais a sério os princípios e desenvolveu também um pouco mais a teoria, né? O modo de viver cínico, do qual a gente vai falar agora. Bom, então o Reale começa falando o seguinte: o fundador do cinismo do ponto de vista da doutrina, ou pelo menos de suas teses capitais, foi o Antístenes, como já sabemos, né? A gente viu no outro vídeo. Mas coube a Diógenes de Sinope a aventura de tornar-se o principal expoente e quase o símbolo desse movimento. Porque Diógenes não só levou às últimas consequências as instâncias levantadas por Antístenes, mas também soube torná-las substância de vida com rigor e coerência radicais. Então, o Diógenes ele realmente viveu o cinismo. Ele era conhecido por isso. Então, ele meio que encarna essa pessoa do cínico. E aí, por isso, ele ficou muito mais marcado do que o Antístenes. Quando a gente fala em cinismo, a gente já pensa no Diógenes, né, que também pode ser chamado de Diógenes o Cão ou Diógenes de Sinope, né? Então ele tem esses nomes, ele é bem conhecido, né, como aquele cara que mora no barril e tudo mais, a gente vai falar disso um pouco depois, mas então o Diógenes ele se tornou exatamente a figura do cinismo, né? Quando eu comecei a série, inclusive, eu não sabia que o Antístenes ele era um antecessor do Diógenes, né? Mas aqui a gente lendo aqui, estudando o livro junto, a gente acaba aprendendo essas coisas, né? Na minha cabeça sempre tinha vindo o Diógenes, então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí o Reale comenta aqui que o programa do nosso filósofo, né, o Diógenes, se expressa inteiramente na célebre frase "procuro o homem", que, como se relata, ele pronunciava caminhando com a lanterna acesa em pleno dia, nos lugares mais apinhados. Com evidente e provocante ironia, queria significar o seguinte, essa frase, né? Procuro o homem significava isso aqui: busco o homem que vive segundo sua autêntica essência. Busco o homem que, para além de toda exterioridade, de todas as convenções da sociedade e do próprio capricho da sorte e da fortuna, sabe reencontrar sua genuína natureza, sabe viver conforme a natureza e assim sabe ser feliz. Então aí a gente já lembra daquilo que a gente falou no vídeo de introdução à era helenística, né? Que aí é uma preocupação que não está mais voltada para o cosmo e tudo mais, é uma preocupação mais voltada para o homem, né, partindo dessa crise de identidade que surgiu depois da expansão do Império de Alexandre o Grande. Então a gente vê isso aqui muito claro no Diógenes, né? Ele tem uma preocupação de explorar essa essência do homem no sentido de ver como o homem deve agir, né? O homem tentar agir segundo a sua natureza. A gente vai aprofundar nisso daqui a pouco. E aí ele fala da inutilidade das matemáticas, da física, da astronomia, da música e o absurdo das construções metafísicas. Então ele rejeita completamente isso. Não é nem que não é como esse lado da filosofia fosse menos importante. Não, ele fala que é realmente irrelevante. Ele fala aqui que as construções metafísicas são um absurdo. Então ele chega a negar essas questões. E aí ele substitui a mediação conceitual pelo comportamento, o exemplo e a ação. Então aí a gente tem essa parte mais prática da filosofia sendo enfatizada, né? O cínico como aquele que vive segundo o cinismo, né? Não apenas aquele cara que teoriza a respeito disso. Tem um lado prático, então, no Diógenes que é muito forte. E aí, nesse sentido, o cinismo e o próprio Diógenes, né, como símbolo do cinismo, acabam sendo muito, como o Reale coloca aqui, anticulturais.
né, no sentido de que eles estão negando vários elementos da cultura grega, né, vários elementos da tradição que vieram antes, né, várias convenções sociais, né, várias coisas que existiam na sociedade grega, chegando até a negar a polis, né, a gente vai falar disso ainda um pouco melhor depois, mas enfim, eles acabam negando vários desses aspectos da cultura grega. Então assim, a gente consegue até ir delineando já um pouco da personalidade do Diógenes. Tá, mas então como é que é esse modo de viver do cínico? Já que ele rejeita todas essas coisas, tem uma ênfase na ação e tudo mais, como é que é essa ação? Né? Como é que é o comportamento do cínico? Como ele deve se portar? Qual é a vida que ele deve buscar viver? E o Reale vai falar o seguinte: o cínico proclama como necessidades verdadeiramente essenciais do homem as necessidades elementares de sua animalidade. E é interessante que o Diógenes ele tem várias passagens, reais ou não, isso pouco importa, mas tem várias passagens de situações da vida dele, como eu disse, verdadeiras ou não, isso não importa, que expressam um pouco da doutrina do cinismo. E aí o Reale vai falar aqui que Teofrasto narra o seguinte, que Diógenes viu uma vez um rato correr dali para cá, daqui para lá, aliás, sem objetivo. Né? O rato estava andando ali como ratos fazem. E aí o rato ele não buscava lugar para dormir, nem tinha medo das trevas, nem desejava algo daquilo que comumente se considera desejável. Então o rato não está desejando nada, não está desejando riquezas, não está nem se preocupando onde ele vai dormir, ele só está andando por ali e na hora de dormir ele vai simplesmente deitar e dormir. Né? Ele não está tão preocupado com outras questões, além de, digamos assim, seguir a sua própria natureza. E aí, observando isso tudo, então, observando o comportamento do rato, o Diógenes então cogitou um remédio para suas dificuldades. Então ele começou a ver nesse tipo de comportamento uma maneira boa de viver, que seria um viver sem meta, sem as metas que a sociedade propõe como necessárias, né? Sem necessidades de casa e nem de moradia fixa, e sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso. Então, tudo isso que a gente tem em tecnologia e tal, e até questões no âmbito das artes e das ciências, como eu mencionei aqui, podem ser desprezadas. Isso aí não faz parte da natureza do ser humano. O ser humano deve voltar para esse estágio de natureza e viver de acordo com isso. E aqui tem uma outra passagem que explica um pouco isso na prática, como é que acontecia. Segundo testemunhos, ele não fala que, o Reale não menciona aqui de quem é, o Diógenes foi o primeiro a dobrar o manto por necessidade, também de dormir dentro dele. E levava um bornal no qual recolhia comidas, então ele andava recolhendo comida, servia-se indiferentemente de qualquer lugar para todos os usos, para fazer refeições, para dormir ou para conversar. Então, todo lugar é a casa do Diógenes, né? Ele faz o que ele quiser, onde ele quiser, na hora que ele quiser, ele não está muito preocupado com o que os outros vão pensar. E costumava dizer que também os atenienses haviam providenciado para ele um lugar onde pudesse morar. Indicava o pórtico de Zeus e a sala das procissões. E aí, uma vez, ordenou a alguém que lhe providenciasse uma casinha. Né? O Diógenes ordenou a alguém que lhe providenciasse um lugar para morar. E como essa construção estava demorando muito, né, a casa que ele pediu não estava chegando, Diógenes escolheu como habitação um barril, que estava na rua, como ele próprio atesta. E aí a gente já tem esse símbolo do Diógenes, né, como o cara que mora no barril. Isso já é muito emblemático, né? Como eu falei no começo. A gente sempre lembra do Diógenes pela questão do cão, que é o apelido dele, ressaltando esse lado da animalidade, que a gente vai mencionar ainda um pouco depois, a gente vai falar mais disso ainda. E também porque ele morava num barril, então luxo zero, nenhum tipo de conforto, nenhuma preocupação além de comer, dormir, beber e, enfim, coisas mais básicas, digamos assim. E aí dá pra gente ver aqui um resquício um pouco socrático até, que ele vai falar que quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas, mais se é livre. Então, as necessidades supérfluas só parece que criam amarras na gente que impedem a gente de ser livre. Então a gente deve se despregar dessas coisas e ir lá e fazer o que quiser. E aí o Reale até fala que o Diógenes ele tinha uma liberdade de palavra e uma liberdade de ação. E ele diz que essa liberdade de palavra tocava os limites da desfaçatez e da arrogância, até mesmo em relação aos poderosos. Então ele zombava com os poderosos, ele literalmente falava o que ele quisesse. Isso tem muito a ver um pouco com o... não, tem bastante a ver. Tem muito a ver um pouco, mas enfim. Tem bastante a ver com o sentido de cinismo que a gente tem hoje em dia, né? Que é um cara meio irreverente, né? Não está muito preocupado com os códigos morais, sociais, digamos assim. É uma ideia, a ideia de cinismo que a gente tem hoje vem exatamente do Diógenes, né? Vem desse movimento filosófico. E aí também tinha uma liberdade de ação, que, segundo Reale aqui, beirava a licenciosidade. Então, faço o que eu quiser mesmo, não estou me importando com o que vocês estão pensando. E é interessante porque, apesar de o Diógenes falar para a gente fazer esse retorno à animalidade, né, ele faz essa proposta da gente buscar isso que parece ser o mais fundamental
em nós, né, na concepção dele pelo menos, ele rejeita o prazer. Né? Ele realmente despreza o prazer, ele coloca como uma coisa a ser evitada até. O que poderia até soar estranho, porque os animais, como a gente viu no Aristóteles, né, os animais eles têm alma sensitiva, né, eles se caracterizam exatamente pela sensação, eles podem ter prazer. Então a gente se reduzir a um animal poderia entender que nós devemos viver segundo os prazeres. Mas o Diógenes vai falar que não, porque o prazer não só debilita o físico e o espírito, mas põe em perigo a liberdade, tornando o homem escravo de vários modos das coisas e dos homens aos quais os prazeres estão ligados. E aí também a gente percebe uma influência socrática, né? Que eu não diria que o Sócrates rejeita o prazer completamente, mas tinha uma certa cautela em relação ao prazer. Né? Os prazeres são amarras, né? Nós podemos ser escravos dos prazeres. E como o Diógenes aqui está pregando uma liberdade, não é muito legal você ser escravo de alguma coisa. Né? E na medida que os prazeres podem te escravizar, você precisa evitá-los o máximo possível. Né? E ele chega até a comentar aqui que o matrimônio era contestado pelos cínicos, que o substituíam pela convivência concorde entre homem e mulher, e também a cidade era contestada. Né? O cínico proclamava-se cidadão do mundo. Então, não importa quem está no poder, não importa se tem poder, eu vou fazer o que eu quiser e não me importo com isso. E aí, de novo, aquilo, né? O Diógenes comia onde ele quisesse, cagava onde ele quisesse, fazia o que ele quisesse onde ele quisesse. Porque tudo é a casa dele, né? Ele é um cidadão do mundo. Então, não importa para ele onde ele está, qualquer lugar em que ele esteja é a sua casa. E daí ele tem uma liberdade naquele espaço. E aí, de tudo isso que a gente falou, o Reale apresenta para a gente o conceito de autarquia, né? Que é o bastar-se a si mesmo, a apatia e a indiferença diante de tudo eram os pontos de chegada da vida cínica. Então, essa total indiferença em relação aos prazeres, em relação a tudo, como o rato, né? O rato que está andando de um lado para o outro, não sabe o que quer, não está buscando nada, para falar a verdade, né? Não quer nada, só está andando de um lado para o outro, indiferente, e quando ele quer, ele vai lá, dorme. Então, é uma vida sempre pautada nisso. Talvez até dizer que seja pautada nisso seja um pouco errado, né? Talvez seja uma vida sem pauta. Talvez colocar desse jeito seja até mais coerente com o que ele está dizendo aqui, não sei. Porque realmente é autarquia. Eu faço o que eu quero e não me importo com a polis, não me importo com as instituições sociais, não me importo com nada. Então essa é a vida do cínico. E aí tem uma passagem que é muito legal, que eu acho que eu mencionei no vídeo do Antístenes, que é um diálogo do Alexandre o Grande com Diógenes. Eles foram contemporâneos, parece que até tem uma lenda aí que os dois morreram mais ou menos, acho que os dois morreram no mesmo dia, né? Tem uma história dessa, apesar de o Diógenes ser mais velho. E Alexandre o Grande aparentemente era um admirador de Diógenes, achava interessante o que ele fazia ali, ou não fazia, enfim. Ele achava interessante aquele modelo de vida, né? Achava aquele estilo de vida ao menos curioso, e aí tem uma historinha deles em que eles se encontraram. Aí o Reale fala que esse episódio, tornado famoso e além disso marco simbólico, define o espírito do cinismo talvez melhor do que qualquer outro. Então a gente contou todas essas histórias, mas a que eu vou contar agora talvez defina o cinismo da melhor maneira possível. Certa vez, quando Diógenes tomava sol, aproximou-se o grande Alexandre, o homem mais poderoso da terra, que lhe disse: "Pede-me o que quiseres." Ao que Diógenes respondeu: "Devolve-te do meu sol." Diógenes não sabia o que fazer com o enorme poder de Alexandre. Bastava-lhe, para estar contente, o sol, que é a única coisa mais natural à disposição de todos. Ou melhor, bastava-lhe a profunda convicção da inutilidade de tal poder, já que a felicidade vem de dentro do homem, não de fora. Então não é a riqueza, não são os confortos, os luxos do progresso, né, como o Reale colocou aqui, que vão trazer a felicidade do homem. O homem vai encontrar a felicidade dentro dele mesmo. E aí, nesse sentido, quando Alexandre o Grande virou e perguntou, me pede alguma coisa que eu vou te dar, ele só falou, olha, sai da frente do sol que você está me atrapalhando. Ele não precisa de mais nada além disso. Então essa passagem é muito simbólica e representa bem qual é o jeito, né, qual é a pegada do cinismo. E é curioso que eu ia começar a falar do cão agora e esse cachorro começou a latir. Eu não sei se vocês estão ouvindo. E eu ia esperar ele parar de latir para continuar gravando, mas só pela relação eu vou deixar o cachorro latindo aí no fundo enquanto eu falo do apelido de cão que o Diógenes recebeu. Na verdade, ele próprio se chamava de cão, o que é bem curioso, né? Porque talvez isso soasse algo ofensivo, né? Se alguém vira para você e fala que você é um cão, isso geralmente não é um elogio. Ainda mais quando se trata de um cara que vive num barril, mora no meio da rua, faz cocô onde quiser, enfim. Não é um cara muito reverente. Né? Então o cão poderia ser um tipo de xingamento. Só que no caso ele próprio se definiu como cão. E ele fala aqui que é porque, ele dizendo, né?
Faço festa aos que me dão alguma coisa. Lato contra os que nada me dão. E mordo os celerados. Então, é uma postura bem de cão mesmo, né? Bem de um bicho de rua. O que, novamente, define bem qual que é o espírito do cinismo. Bom, e agora saindo um pouco de Diógenes, vamos falar um pouco sobre os cinistas, eu ia falar cinistas, né? Os cínicos que vieram depois dele, né? Os influenciados por ele e quais foram as reverberações do cinismo para a filosofia. Bom, primeiramente o Hélio vai mencionar Crates, que foi discípulo de Diógenes e uma das figuras mais significativas do cinismo. E aí parece que ele difundiu o conceito de que as riquezas e a fama, longe de serem bens e valores, para os sábios são males. E ainda afirmou que seus contrários, a pobreza e a obscuridade, são bens. Então ser famoso não é bom, ter dinheiro não é bom. Como eu até disse antes, né? Não é questão de ser irrelevante, né? De pode ser que sim, pode ser que não, depende da forma que você usa. Não. Riqueza é ruim e fama também é ruim. Aí a gente já percebe um afastamento da questão do Sócrates. Né? A gente já percebeu em várias outras passagens aqui. Né? Quem viu o vídeo de Sócrates e estiver comparando aqui vai ver que tem algumas preocupações em comum, mas no geral é bem diferente. Inclusive nisso daqui, né? O cinismo faz esse afastamento também por isso. Né? A pobreza, o dinheiro, melhor dizendo, não é algo que pode ser orientado para um bem. Não, a riqueza é algo ruim e a fama também. Todas essas coisas, em algum grau, elas vão tolher a sua liberdade. Aí o Crates também vai difundir a ideia de que o cínico deve ser apólide, né, porque a polis é expugnável e não o refúgio do sábio. E aí o Crates, curiosamente, também tem uma passagem com Alexandre, um pouco mais breve. Ele vai dizer o seguinte: a Alexandre, que ele perguntava se queria que a sua cidade natal fosse reconstruída, parece que Crates teve a cidade destruída no passado, né, a sua cidade de origem. Então Alexandre perguntou: você quer que ela seja reconstruída? E aí o Crates respondeu: e para que serviria reconstruí-la? Talvez outro Alexandre a destruirá. Então, você é o imperador aí, vai reconstruir minha cidade? Talvez outro imperador apareça depois e destrua a minha cidade. Então, para que eu vou querer isso? E numa obra, o Crates escreveu o seguinte: minha pátria não tem só uma torre nem só um teto, mas onde é possível viver bem, em qualquer ponto de todo o universo, lá está a minha cidade, lá está a minha casa. E é interessante, né? Porque você pega, se você aplicar esses princípios do cinismo, esse desapego total, realmente você pode viver em qualquer lugar. Você não tem necessidade de ter uma casa nem nada do tipo. E então você pode chamar qualquer lugar de lar. E aí uma curiosidade interessante sobre o Crates, parece que ele se casou com uma mulher chamada Hiparquia, que também abraçou o cinismo e eles viveram juntos numa vida cínica. Né? Então, não era bem um matrimônio, né? Mas era o que o Reale colocou aqui como convivência concorde entre homem e mulher, não era bem um casamento. E ele ainda destaca o seguinte: a completa ruptura do Crates com a sociedade demonstra-se também no relato segundo o qual teria casado a filha experimentalmente por 30 dias. Então o cara casou a filha dele só para, não sei, experimentar alguma coisa ali, fazer um experimento sociológico, digamos assim. Bom, para você ver, realmente é um cinismo enorme. E aí, saindo do Crates, então, ele vai mencionar algumas outras figuras rapidamente que foram importantes para o cinismo depois. Vai falar de Bion, de Boristene, Menipo, de Gadara, Teles e Menedemo também. E aí ele fala que a Bion parece que se deva atribuir à codificação da diatribe, forma literária que terá larga repercussão. A diatribe é um breve diálogo de caráter popular, com conteúdo ético, escrita frequentemente com linguagem mordaz. Então tem um tom meio de sarcasmo ali, né? E aí ele fala aqui que é um diálogo socrático cinicizado, né? Então é um diálogo socrático, naquele estilo, né? A gente sabe que é um estilo que se difundiu depois pela Grécia, eu já falei disso antes. É um estilo que se difundiu pela Grécia e o Bion, ele pegou isso e transformou numa sátira, né? Ele usou isso para desenvolver um pouco a postura cínica. E aí parece que Menipo fez algo parecido, né? Fala que as composições de Menipo tornaram-se modelos literários e fala que Luciano, né, o poeta, se inspirou nelas. A própria sátira latina de Lucílio e Horácio inspirar-se-á na característica de fundo dos escritos cínicos, os quais, precisamente, rindo, castigam os costumes. Então, é uma crítica aos costumes, à moralidade, à sociedade e tudo, né? Num formato de diálogo, de sátira. Então, parece que várias pessoas, aí, vários poetas famosos vão beber dessa fonte que teve a sua origem no cinismo. Bom, pessoal, sobre o cinismo era basicamente isso. É uma escola menor,
a gente vai ficar mais tempo falando das próximas escolas, mas enfim, a gente precisa passar por ela e é interessante porque o Diógenes realmente é uma figura que foge da linha dos que a gente viu até aqui, né? Então é sempre interessante estudar esse pessoal também. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de inscrever-se no canal para ficar aí por dentro dos próximos vídeos, deem um gostei e divulguem o vídeo aí para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu!